A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Você já me conhece, não é? Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 1 da nossa próxima revista Betel Dominical, Lucas e seu Evangelho. E o comentarista desta revista é o bispo Samuel Ferreira, muito digno presidente da Assembleia de Deus no Brás e diretor executivo da editora Betel. E estes são os objetivos da nossa primeira lição. Conhecer um pouco mais do autor do Evangelho de Lucas, revelar acerca das origens e propósitos do Evangelho de Lucas e mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. O nosso texto básico está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Lembrando que o PDF com o plano de sugestão para esta aula, que eu preparei com muito carinho para você, ficará disponível aqui na descrição do vídeo. Por favor, peço que você se inscreva em nosso canal se ainda não fez, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado, curta, compartilhe e comente, é muito importante para nós e para o nosso canal. E nesse trimestre estudaremos os aspectos importantes do Evangelho de Lucas, uma obra literária digna de confiança, cheia de beleza e repleta de ensinos. E nesta lição trataremos do autor da obra em si. Mas recapitulando sobre os evangelhos sinóticos, vemos que Mateus foi escrito para os judeus e a ênfase em Mateus são os sermões de Jesus e Mateus apresenta Jesus, o rei. Já Marcos, escrito para os romanos, a ênfase são os milagres de Jesus, apresentando Jesus, o servo sofredor. Lucas foi escrito para os gregos e a ênfase aqui são as parábolas de Jesus. Aqui o Evangelho apresenta Jesus como o homem perfeito. Já João foi escrito para a igreja e a ênfase lá a divindade de Jesus. E João apresenta Jesus como Filho de Deus. Você pode me perguntar assim, pastor, mas o que significa sinóticos? Eu explico. Sinóticos quer dizer a mesma visão, ou seja, os livros que contam as mesmas histórias, ou seja, histórias incomuns, na mesma sequência e às vezes utilizando a mesma estrutura de palavras, ok? Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, diferente de João, que foi escrito lá na frente, lá no ano, por volta do ano 100, ok, meus amigos? Vamos então aos tópicos da nossa lição. Ponto 1. A pessoa de Lucas. Professor, enfatize nesse ponto Lucas o autor, Lucas o grande colaborador e Lucas o grande escritor, ok? Evidências antigas a partir do segundo século demonstra que o terceiro livro do Novo Testamento foi escrito por Lucas. Embora o seu nome não apareça no Evangelho, sua autoria não deixa dúvidas. Segundo o comentário bíblico de Moody, a íntima relação entre o Evangelho e o livro de Atos mostra que as duas obras têm o mesmo autor. Paulo indica que Lucas era um grande colaborador. Primeiro, ele o descreve como médico amado, Colossenses 4,14. Depois aponta-o como colaborador, Filemão 24. E por último, como uma pessoa de grande solidariedade, 2 Timóteo 4,11. As obras de Lucas, seu Evangelho e o livro de Atos, atestam a sua qualidade de escritor. Não é à toa que o Evangelho de Lucas se tornou aceito e popularizado em toda a igreja primitiva. Se Marcos era o intérprete de Paulo, escreveu Tertuliano, Lucas era o iluminador do apóstolo Paulo. Ponto 2. Origens e propósito do Evangelho. Nesse ponto, meus amigos, enfatize a data, o local, destinatário e propósito, ok? Não há consenso entre os comentaristas quanto à data, havendo diversas opiniões. Uma delas é que provavelmente tenha sido escrito entre o ano 62 e 64 depois de Cristo, considerando que Atos termina com o apóstolo Paulo ainda vivo. Quanto ao local onde Lucas escreveu a sua obra, há 3 possíveis lugares: Antioquia, da Síria, Roma ou Acaia.
Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos se destinam ao excelentíssimo Teófilo. Lucas 1:3, Atos 1:1. Embora a obra tenha esse tom pessoal, também foi dirigida à cristandade em geral. Lucas nos informa que o seu objetivo principal em escrever esse evangelho era para que Teófilo tivesse certeza das coisas de que já estava informado, conforme Lucas 1:4. Ponto 3. Características do Evangelho de Lucas. Neste ponto, meus amigos, a ênfase deve ser o contexto histórico inicial do Evangelho, como Lucas apresenta Jesus e características especiais, ok? O contexto histórico de Lucas inicia no tempo de Herodes, o Grande, e os fatos começam com a história de Zacarias, sacerdote do Senhor. Lucas apresenta Jesus como Salvador, o Cristo prometido, e destaca-o, porém, com o perfil de perfeição desejável, o homem perfeito que veio buscar e salvar os que se havia perdido. Laurence Porte comentou sobre algumas características que dão ao terceiro evangelho sua própria individualidade. Vamos lá? Primeiro, ele é o evangelho universal. Segundo, é o evangelho da alegria. Terceiro, é o evangelho dos marginalizados e desprezados. Quarto, é o evangelho das mulheres. Quinto, é o evangelho do sobrenatural. E sexto, é por excelência o evangelho da oração. Concluindo, meus amigos, a obra de Lucas está entre os mais importantes escritos do mundo. É leitura obrigatória não só para os cristãos em geral, mas também para os eruditos. Através deste livro, compreendemos por que os cristãos se proliferaram no mundo, o amor sacrificial de Jesus e a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Na próxima semana estudaremos a segunda lição da nossa revista Betel Dominical, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Querendo Deus, eu vou continuar com vocês aqui esse trimestre. Eu daqui, você daí, e juntos nós vamos fazer uma escola dominical cada vez melhor. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.